Saudações aos profissionais de saúde e segurança no trabalho, os técnicos em segurança e os engenheiros de segurança no trabalho. O assunto que eu quero conversar aqui agora é sobre o GRO, o PGR, e as análises dos riscos e dos perigos que a norma exige que você faça essas análises lá na elaboração do PGR. Então, primeiro eu quero te dizer o seguinte, que GRO, Gerenciamento dos Riscos Ocupacionais, e o PGR, o Programa de Gerenciamento dos Riscos, são duas coisas completamente diferentes. E eu ouvi esses dias uma técnica em segurança desesperada, dizendo, meu Deus, eu não sei nem o que é, nem por onde começar esse tal de GRO, Gerenciamento dos Riscos Ocupacionais. Aí, conversando com a colega, eu disse assim, você já atua como técnica em segurança do trabalho, não é mesmo? E ela confirmou, dizendo, sim, já estou na área há quase 10 anos. Aí eu disse, mas então você já elabora o GRO. Como assim? Ela me perguntou espantada. Eu falei, claro, quando você elabora lá na empresa, que você é a técnica, você elabora o PPRA, o médico elabora o PCMSO, o engenheiro elabora o laudo técnico de insalubridade, ou o programa de respiração, o programa de proteção respiratória, o programa auditivo, a análise ergonômica do trabalho. Todos esses programas, eles compõem o GRO, o Gerenciamento dos Riscos Ocupacionais. Então, o gerenciamento dos riscos ocupacionais, ele aborda, ele abrange todas as atividades que a empresa realiza para a prevenção da saúde e da integridade física do trabalhador. Então, o GRO é o conjunto dessas iniciativas. O gerenciamento dos riscos ocupacionais aborda a elaboração do PPRA, do LTCAT, do PCMSO, do Programa de Proteção Auditiva, da análise ergonômica do trabalho. Então, esse é o gerenciamento que elabora todos esses programas. E o PGR, o Programa de Gerenciamento dos Riscos, é uma dessas medidas de prevenção que a empresa adota para manter a integridade física e a saúde do trabalhador. Tá ok? Então, você que é técnico, engenheiro e já atua na área, você sabe sim elaborar, você já elabora o GRO, o Gerenciamento dos Riscos Ocupacionais. E aqui agora eu quero conversar com você sobre o PGR, e mais especificamente dentro das avaliações dos riscos, nós vamos também elaborar o perigo ou os perigos. Agora você tem que saber diferenciar os conceitos do que são os riscos e o que são os perigos. Vamos ver aí agora nesses. Muito bem, então para o início dos nossos estudos aqui agora, nós vamos ter que fazer uma primeira diferenciação dos conceitos de riscos e perigo. O que é o risco e o que é o perigo, ou o que são os riscos e o que são os perigos. Vamos voltar lá na nossa MR09 do PPRA, que ainda continua valendo. Lá no PPRA da MR9 está bem claro, bem descrito que, para os efeitos dessa norma, são considerados os riscos ambientais, os riscos ocupacionais, os riscos físicos, químicos e biológicos. Então, não há dúvida, não é? Os riscos são os físicos, químicos e biológicos. E agora, no PGR, embora eu sempre disse que também lá no PPRA, nós devemos abordar os riscos de acidentes e os riscos ergonômicos, ok? Para fazermos a avaliação desses riscos físicos, químicos, biológicos de acidentes e ergonômicos, nós temos as avaliações qualitativas e as avaliações quantitativas. Você que tem conhecimento, que tem experiência em higiene ocupacional, sabe que as avaliações serão quantitativas quando nós, dependendo do risco,
nós podemos avaliar a sua intensidade ou a sua concentração. Intensidade, por exemplo, lá nos riscos físicos, no ruído, a intensidade em decibel, o calor no IBU-TG, o frio nos graus Celsius. Nos riscos químicos, nós fazemos as avaliações pela concentração dos agentes lá no ambiente de trabalho. Tomamos uma amostragem e dali nós observamos, através de análise de laboratório, a concentração desses agentes na forma de vapores orgânicos lá no ambiente de trabalho. Agora, depois nós temos as avaliações qualitativas, que são aquelas que não se mede, não se usa a dosimetria de intensidade ou de concentração. São avaliações subjetivas que nós fazemos, por exemplo, dos riscos físicos lá, da umidade, do frio, e também das radiações não ionizantes. Lá nos riscos químicos, nós temos a avaliação qualitativa dos agentes químicos relacionados no anexo 13 da NR15 e dos riscos biológicos no anexo 14. Entendido, então? Riscos são os riscos físicos, químicos, biológicos e acidentes ergonômicos. Agora, nós temos que entender quais são os perigos que existem em relação a esses riscos. Olha o exemplo que eu vou te dar. Nós temos o ruído, ele é um risco, está lá na NR9, né? De acordo com os anexos da NR15, o ruído ele é um risco existente no ambiente do trabalho. Mas o risco do ruído, enquanto ele estiver sob controle, enquanto ele estiver abaixo do limite de tolerância, abaixo do limite de ação, por exemplo, um ambiente de trabalho com um ruído de 69, 70 decibel, ele não oferece nenhum perigo para a saúde, para a integridade física do trabalhador. Por quê? Um risco na faixa aí de 70 decibel, ele não traz ao trabalhador nenhum risco de perda de audição. Então, ele não é perigoso enquanto estiver sob controle, abaixo desses limites de tolerância e dos limites de ação. Agora, vamos pegar um ambiente onde temos o ruído, mas há um nível de exposição, feita a dosimetria, de 90 decibel. Então, agora, nós temos o risco e nós temos o perigo. E o nosso estudo aqui agora é para nós fazermos a avaliação do perigo. E como é que a gente faz isso? Já te digo. Antes de eu te explicar como é que você faz a avaliação do perigo no PGR, quero lembrar que lá na NR09, no PPRA, eu já fazia essa avaliação dos perigos quando havia a obrigação de você fazer o estabelecimento das prioridades de monitoramento e de controle dos riscos existentes nos ambientes de trabalho, para você elaborar o cronograma das ações. Então, como é que eu fazia isso? Eu analisava um determinado risco, analisando a sua agressividade, o efeito desse risco na saúde do trabalhador, o tipo de exposição. Usava esses parâmetros e fazendo uma análise conjunta dessas três situações, do tipo do agente, da gravidade, dos efeitos da saúde do trabalhador e do tipo de exposição, eu determinava as prioridades para fazer o monitoramento e o controle. E é a mesma coisa nós fazemos agora no PGR. Nós analisamos o ambiente de trabalho, onde temos, por exemplo, ruído, temos calor, temos riscos de acidentes, riscos ergonômicos. Nós analisamos cada um separadamente para determinar quais são os perigos, os reais perigos existentes em cada um desses riscos. Para isso, nós fazemos uma análise do tipo do risco, da sua gravidade
e da probabilidade de que esse acidente ou uma doença venha a acontecer. E para isso, nós usamos algumas ferramentas, algumas planilhas e algumas ferramentas de análise dos riscos. Vamos ver como é que fazemos isso? Muito bem, continuando. Para você fazer a análise dos perigos decorrentes dos riscos existentes nos locais de trabalho, que você já fez aqueles levantamentos, as verificações, o reconhecimento dos riscos físicos, químicos, biológicos, de acidentes e ergonômicos, agora, lá no PGR, no inventário dos riscos, você tem que fazer uma análise dos perigos decorrentes desses riscos. E agora você tem uma série de ferramentas para você fazer essas análises qualitativas para estabelecer o perigo existente no ambiente de trabalho em decorrência dos riscos. Tem uma tabelinha que tem aí algumas pessoas ensinando, aconselhando. Foi retirada da NR03, de embargos e interdição. Eu não recomendo aquela tabela porque ela é muito complexa, ela é muito subjetiva, ela dá margem assim, a uma série de interpretações erradas. E a própria NR03 já recomenda que não se utilize essa tabela para fins de gerenciamento dos riscos. Essa tabela é utilizada pelo auditor fiscal do trabalho para definir a interdição ou embargo. Então, eu não recomendo. Agora, eu trago para você aqui, você está vendo aqui na tela, essa apostila, esse manual de gerenciamento dos riscos lá do ETEC, da Universidade de Santa Maria. É excelente esse material, porque aqui ele traz uma série de ferramentas simples, como por exemplo o APR, Análise Preliminar de Riscos, que você pode utilizar para definir os perigos existentes em decorrência dos riscos. Para você acessar esse material, se você está vendo no YouTube, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link para você acessar. E dessa forma, então, utilizando uma dessas ferramentas, você vai cumprir com uma das determinações da NR01, que é o estabelecimento, o reconhecimento, a avaliação dos perigos existentes nos locais de trabalho, lá na planilha do inventário dos riscos. É isso aí. Espero que você tenha gostado dessa aula, sobretudo que você tenha entendido. Vai lá, acessa essa cartilha aí do ETEC e vamos tocar para frente, vamos elaborar o nosso inventário dos riscos lá no PGR. Um abraço a todos. Tchau, até!